queremos que também o Senhor nos ouça. Estamos aqui porque queremos que o Senhor fale conosco, nos dê uma direção, traga em nós conhecimento, traga em nós revelação. Queremos agora, Senhor, falar de Tua parte. Fale conosco por intermédio da Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo. Ministra aos nossos corações, arrancando-nos da ignorância, levando-nos ao conhecimento de acordo à Tua vontade. Ser conosco nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. A paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém. Amém. Tenham bondade de sentar-se, por gentileza, e na bendita paz de Cristo Jesus. Quantos trouxeram algo para apontar? Amém. Quantos vieram para aprender? Amém. Glória a Deus. Vamos à escola? Amém. Vamos começar a aula da universidade. Amém. Universidade chamada Cenáculo da Salvação. Amém. Ao longo desses dias nós estamos a falar sobre o quê? Espírito Santo. O tema central é apresentação à pessoa do Espírito Santo. No primeiro dia falamos de quem é o Espírito Santo. Aprendemos quem é o Espírito Santo. E no segundo dia falamos do quê? Atributos. Foi a semana passada, quinta passada. A personalidade do Espírito Santo. Falamos da personalidade do Espírito Santo. Quando os irmãos estavam assim, meio que quer para me responder, é sinal de que já foi tudo. E eu começo a ver, afinal, o esforço que eu estou a fazer não está me ajudar. A alegria do professor, do mentor, ele começar a ver os resultados. Quando está a perguntar, e quando está a perguntar, os irmãos estão assim, então eu também fico, me pergunto, Deus, eu lutei tanto, deixa eu falar, lutei tanto, estou já procurando uma pergunta. Se você não me responderem, vou dizer que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Vamos sair. Terminou o culto, dá sua oferta, vem na paz. Amém. Isso deve ser muito difícil. Me dizem uma coisa, só uma pelo menos. Os atos pessoais do Espírito Santo, pelo menos só uma resposta. Os atos pessoais do Espírito Santo. Minha filha, você não, Deus te abençoe, me orienta, mas aí ajuda-nos guia e depois ensina. Irmão Gasparito, você vai falar ali já das características. Me dizem então uma das características pessoal do Espírito Santo. Você está lendo, né? Mas pelo menos anotou bem. Pelo menos escreveu bem. Irmão, sabe qual é o propósito? O último domingo de maio, dia 29, vai ser domingo de Pentecostes. E nós, igreja pentecostal, nós os evangélicos pentecostais, que somos batizados, falamos em línguas estranhas, nós quase não temos nenhum conhecimento sobre o Espírito Santo. Desculpa. A única coisa que falamos do Espírito Santo é que ele me batizou, eu falo em língua, xarababá, remororô, prapapamamamá. É só isso. E o conhecimento que temos do Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é força. Mas nós estamos a aprender que o Espírito Santo é uma pessoa, estamos a olhar os atributos.
estamos a olhar a personalidade, vimos a definição de quem ele é. O grande objetivo que eu podia ter falado, e seria apenas um culto, seria a intimidade com o Espírito Santo. Seria isso. Dizer, ok, hoje vamos falar da intimidade, ou como ter intimidade, relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Um culto, ou melhor, em um culto eu poderia comprimir, poderia resumir isso em um culto. Mas, mesmo nessa vida, para você ter um relacionamento com alguém, o que é que precisa? Você precisa conhecer a pessoa, precisa conhecer quem ele é, a sua personalidade, o seu caráter, o que ele gosta, o que não gosta, o que fala, o que não fala. Isso depois vai me levar a dizer o nome da pessoa. Isso é que vai me levar depois a desenvolver relacionamento, intimidade. Você não chega sem conhecer o meu nome, vai dizer que eu tenho relacionamento com ele. O fato de me dizer bom dia, boa tarde, boa noite não significa que temos relacionamento. Nós até nos saudamos. Nos saudamos porque somos vizinhos. Nos saudamos porque somos irmãos do cenáculo da salvação. Quantos aqui não têm relacionamento? Ele não é teu inimigo ou tua inimiga, mas se limita simplesmente no que? Shalom Adonai, irmã, acabou e ponto final. Mas na intimidade não é assim. A intimidade vai mais além do que isso. Não é apenas bom dia. Eu sei o que você gosta e o que não gosta. Eu sei a que hora que você dorme, a que hora que você se levanta. Eu sei o que é que você faz na vida. Então, a pessoa mais importante da face da terra é o Espírito Santo. Sem ele não há igreja, não há salvação, não há vida, não há cura, não há revelação, não há milagre, não há nada. Não há. A bênção que você precisa está no Espírito Santo. A cura está no Espírito Santo. A libertação está no Espírito Santo. O milagre está no Espírito Santo. A transformação está no Espírito, está nele. E nós lutamos tanto dizer, eu quero isso, eu quero aquele poder, eu quero aquilo. O que na verdade nós, onde deveríamos nos centrar, é no Espírito Santo. Evitaríamos muito esforço na caminhada, na comunhão, no relacionamento, na intimidade. Você evita, porque o Espírito Santo está ali para isso. Algum jejum que você faz dispensaria. Hoje a igreja está a lutar porque a igreja quer poder. E muitos homens de Deus estão em buscar feitiço. Tornaram-se quimandeiro, curandeiro, macumbeiro, feiticeiro. Por causa de quê? Poder. O que nós precisamos tem um caminho chamado o Espírito Santo. A grande diferença da igreja atual e da igreja primitiva do Ato dos Apóstolos consistiu no entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Se você entende e marca a diferença na tua geração, acabou. O próprio Espírito Santo vai se encarregar em fazer muita coisa. Então leva isso sério. Mais do que eu falar do batismo do Espírito Santo, mais do que eu falar da intimidade, este é o passo para nós conhecermos o caminho, para depois nisso entender como ter relacionamento, como falar com o Espírito Santo, como andar com o Espírito Santo. Amém? Ok. Já me consumiu o tempo. Hoje eu quero falar, e se houver tempo para tal, na verdade a intenção é falar hoje sobre os títulos
e os símbolos do Espírito Santo. Não sei se o tempo vai dar para falar sobre as duas coisas. E para falar sobre os títulos, ou em outras palavras, ou em outro termo, os nomes do Espírito Santo e os símbolos. Os símbolos que vamos tratar, de fato, logo da primeira lição, eu falei, quando nós falamos sobre quem é o Espírito Santo, nós falamos um pouco, passamos por lá citando os símbolos. Mas agora, aqui, a intenção é descrever cada um dos símbolos. Mas antes vamos olhar para os nomes do Espírito Santo, os nomes ou os títulos. A Bíblia Sagrada, quando nós abrimos ela, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar frequentemente na palavra de Deus a se referir ao Espírito Santo com vários nomes. Vamos encontrar vários títulos na Bíblia referente à pessoa do Espírito Santo. São muitos títulos ou muitos nomes. Vários nomes nós vamos encontrar. Mas dentre estes vários títulos ou nomes que nós vamos encontrar na Bíblia, existem 4 principais. Mas eu vou falar estes vários. Mas existem 4 principais que você encontra dentro da Bíblia como título do Espírito Santo. Estamos em sintonia? Amém. Como nome do Espírito Santo. Tem vários, mas tem 4 principais. Primeiro, o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus. Ok? Espírito de Deus. Segundo, Espírito Santo. Quando vamos abrir a Bíblia, vamos encontrar ele é chamado Espírito de Deus, é a primeira coisa. Segundo, é chamado Espírito Santo. Terceiro, é chamado Espírito de Cristo. Quarto, Consolador. Este Consolador vamos desenvolver quando falar da intimidade com o Espírito Santo. Repito, dentre vários títulos ou nomes, tem 4 principais, que é Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Consolador. São os 4 principais que nós vamos encontrar. No entanto, todos estes nomes, tanto Espírito de Deus, Espírito Santo, Consolador, Espírito de Cristo e tantos outros, cada um destes nomes possui uma função específica. Amém? Amém. O alvo é da intimidade. As pessoas que têm intimidade comigo, por exemplo, eu, não me conhecem apenas do nome de Manuel Panzo. Me conhecem de outro nome, ou seja, outros nomes. Eu tenho outros nomes. Se chegar na minha banda que eu cresci no Zengá, na minha rua que eu cresci, na rua G, e perguntar onde é a casa, não fala pastor, do Panzo, não conhecem. Alguns vão conhecer, alguns vão entender, essa aqui na casa do senhor Fuga aí. Porque, por exemplo, na minha própria família tem um Panzo mais afamado, é famoso de todos, que é um mano, quem nós chamamos Mano Panzo. Mas alguns na minha banda que estudamos na Angola e Cuba e outras escolas, eles sabem deste nome. Amém? Mas os outros não sabem. Se chegar lá e falar assim, Senhor, obrigado a Deus, fala os meus nomes. Não fale. Se chegar lá, dizer
Zola, eles conhecem. Quase. A maioria conhece, quase. Mas tem um outro nome. Aquele nome, não importa qualquer canto tivesse falar aquele nome, todo mundo sabe, é filho do Senhor Fogo. É ele. Eu só disse aquele nome. Obrigado. Tem que ter intimidade. Amém. Você não é intimista. Eu vou mais a fundo para vocês tentarem entender. Mesmo até entre os casais, tem nome. O irmão Nelson tem um nome específico que chama Irmã Soraya. A irmã Helena tem um nome próprio que chama o irmão Gaspar. Nós não conhecemos. E nem que você for naquela casa vai conhecer. Isso tem a ver com o quê? Mas todos esses nomes têm um significado. Mas elas apontam para uma única. Dê esse exemplo para você conseguir entender. Os 5, 6 nomes que eu carrego. O irmão Josimar está ali. O diácono não está aqui. O dia que eu descobri. O irmão Josimar aqui tem 6 nomes que ele chama. Aqui nessa igreja. Cada um desse nome é mesmo só atribuído a uma pessoa. Tem significados diferentes. Alguns nomes que nos deram é porque quando você era criança falhava muito a jogar futebol. Te metiam muito cagou e atribuíram aquele nome. Alguns no jogar 35 vitória ou picabidão falhava muito. Então te adjetivaram. Aquele é uma referência de que quando está entre os amigos ele menciona assim, ei, lembra aquela época. Mas os irmãos dizem, lembra? Cada um aqui tem 1, 2 nomes ou mais. Mas todos esses nomes apontam para quê? Para uma única pessoa. Têm funções específicas. Representam épocas. São nomes que dizem coisas. Amém? Aleluia. Ok, vamos correr. Pelo menos isso ajuda a abrir a nossa mente. Logicamente que eu não vou em muitos detalhes a fundo de cada um destes nomes. Primeiro dissemos Espírito de Deus. Mídia, por gentileza. Vamos abrir Romanos capítulo 8, versículo 9. Pode colocar na versão LA, revista atualizada. Romanos 8, 9. Vamos tentar correr. Ok. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vou avançar porque este texto vamos voltar a ler, ele revela um outro nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos voltar à parte A. Não, mantém. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita. Espírito de quem? Você não está na carne, se porventura o Espírito de Deus habita em ti. Quer dizer,
e o mesmo texto avança: se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Parece serem 2 espíritos, não é? É um só Espírito. O Espírito Santo é conhecido, chamado Espírito de Deus. Quando é chamado Espírito de Deus, é para nos mostrar, revelar a fonte, a proveniência, aonde veio. Não é espírito de fantasma, é o espírito que provém de Deus, Deus o Pai. Estamos em sintonia? Amém. Exatamente. O objetivo é esse: é colocar o acento para dizer que é um espírito divino que vem do Pai e vai nos mostrar também ainda ali o caráter e o seu poder. Amém? Ao mesmo tempo, estamos mostrando que este Espírito vem de Deus. Esta palavra só nos revela tudo isso: caráter, o poder, a proveniência. O Espírito Santo vem de Deus. E para provar que isso vem de Deus, coloca João 15, versículo 26. Depois vamos voltar para esse texto, João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, da parte de Deus, quer dizer que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, vem da parte de quem? De Deus, vem do Pai. Aleluia. Vamos ainda falar do Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16. Esse vai ser o último texto para o Espírito de Deus e vamos pular. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de quem? De Deus. Não sabeis que sois a casa de Deus e que o Espírito Santo, essa seria uma outra versão interpretativa. Se vocês não sabem que sois a casa de Deus, a casa de Deus, e que o Espírito Santo mora em vocês, se a casa é de Deus, é porque Deus habita na sua casa. O Espírito de Deus tem que estar na sua casa. Então, primeiro título é esse: o Espírito Santo é Espírito de Deus. Vamos rapidinho para o segundo. O Espírito Santo, o segundo título é mesmo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 2. Escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio de quê? Aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele deu mandamento aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Aí diante dos apóstolos, vamos para capítulo 16, versículo 6. Aqui tem dois nomes. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Na quinta-feira passada nós falamos sobre esse texto, não se lembra? O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra. É o Espírito de Deus. Este é o seu segundo nome, o Espírito, o título, o Espírito Santo. Este mesmo Espírito Santo, ele produz na vida do crente pureza, santidade. Ele tem que produzir a ti, em nós, pureza, santidade.
É o Espírito Santo que vai gerar em mim temor. Quando você quer errar, falhar, é o Espírito que vai... Ei, cuidado. Semáforo, laranja, daqui a pouco vermelho, perigo e morte. Amém? É o Espírito que vai sinalizar. Vamos para o terceiro. Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Volta ao texto, Romanos 8, 9. Ele é chamado Espírito de Cristo. Por quê? Porque é o Espírito que foi derramado aos crentes por Jesus. Ele derramou esse Espírito aos crentes. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É a parte A e a parte B que vai nos revelar o Espírito de Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A forma de você identificar alguém que não é de Cristo é que ele não tem Espírito de Cristo. Porque quem tem Espírito de Cristo age para Cristo. Tudo o que faz para Cristo. Quando o que você faz está voltado para si, para o teu ego, você não tem Espírito de Cristo. Vamos falar amém? Nada. É se decobrar. Uma das formas de identificar quem não é de Cristo é olhar se ele tem o Espírito de Cristo. E para você saber que ele tem o Espírito de Cristo, tem que ver o fruto. Vai perceber que este não tem Espírito de Cristo, não tem Espírito Santo. E se não tem, precisa se converter. A igreja está cheia de gente que não se converteram. A igreja está cheia de gente que ainda não se converteram. E quem ainda não se converteu não tem Espírito de Cristo. O Espírito Santo não é para descrentes. O Espírito Santo não é para pecadores. Quantos pecadores estão na sala? Levantem as mãos. Podem levantar a mão os pecadores. Eu estou a falar para os pecadores. Eu repito, eu estou a falar para pecador. Eu não estou a falar para quem não é pecador. Eu só disse, quantos pecadores estão na sala? Levantem a mão. Mantenha a mão fixa, por favor. Faz assim. Levante mesmo para ver. Irmão Evaristo, levantaste, baixaste. Memória fotográfica. Tsac. Já captei. Obrigado, pecadores. Baixem Deus. Agora vou inverter. Quantos não pecadores estão na sala? Levantem. Quantos não pecadores estão na sala? Levantem bem. Obrigado, podem baixar. Quer dizer, irmão Josimar levantou não. Nos pecadores não levantaste. Nos não pecadores também não levantaste. Quer dizer, quem não levantou nem é pecador, nem é não pecador. Quer dizer, é neutro. Não sabe onde está. Ou seja, os outros, para dizer, eu não quero aqui cair. Ah, Jesus. O irmão Euclides ainda não chegou. Quero pedir aos irmãos, à igreja. Ontem foi, ontem foi domingo. No domingo, acho que eles já lançaram, já colocaram no YouTube o culto de consagração que nós tivemos com os jovens. Provavelmente eu não entrei nem ontem nem hoje. Os meus olhos estão muito cansados mesmo, então. Mas vou ver se ainda hoje consigo ou amanhã para ver se já tem. A quem puder, assista aquela mensagem da consagração para os jovens. Fiz
fiz essa pergunta de propósito, com um propósito. Porque o Espírito de Deus não vive nos pecadores. Ok? E também, outro lado, e aqui não estamos fazendo nem chegar no meio do que preparei. Outro lado, nosso maior problema não. Por isso é que eu digo sempre aos irmãos: venham os cultos. Essa é a universidade. Venham os cultos para nós É para você ver a nossa adoração. Meu Deus e Pai, eu sou mesmo pecador. Ai meu Deus, eu sou pecador. Perdoa, eu pecador. E alguns argumentam. O nosso grande problema, o nosso maior problema, é que nós aprendemos mais captando o que os outros falam, e sobretudo quando está aqui o moderador ou pregador, alguém que está a moderar, às vezes nem cita o versículo, ou entendeu ou interpretou mal, e aí nós captamos, e tornou-se nosso estilo de oração. Eu sou pecador. Eu não sou pecador. Não é porque eu sou pastor. No sábado provei isso. Essa pergunta que eu fiz também nos jovens sábado. Então, se os jovens não são pecadores, os que estavam no sábado nem levantaram a mão. Você já estava argumentando: não, eu não sou pecador. Já para ajudar os irmãos que são pecadores. Amém? Só que assim eu não vos pergunto mais nada, porque já sei quando pergunto, não vão querer nem levantar para um lado, nem para o outro. Amém? Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Mas o que eu disse é um facto. As nossas igrejas evangélicas, pentecostais, batistas estão cheias de gente que ainda não se converteram. Estou a dizer mesmo, não se converteram. Estão anos na igreja, mas ainda não se converteram. E se assim é, não tem Espírito Santo ou Espírito de Cristo. Ok, vamos para o quarto, que é o Consolador. João capítulo 4, versículo 26. Versículo 26. Olha o que diz: mas o Consolador, vírgula, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Pai vai enviar em nome de Jesus o Consolador. Agora, quando nós vamos falar sobre a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo, vamos tratar desse termo Consolador. Em outras palavras, significa Parakletos. Ok? É um termo grego. É outro ao lado. Ok? Ao lado. Mais ou menos é isso. É o termo. Vamos agora ler ainda João 15. Vamos olhar o versículo 26. Não quero entrar e desenvolver o Consolador, porque teremos a parte que vamos falar sobre intimidade. Quando porém vier quem? O Consolador. Aqui Jesus é quem está falando aos discípulos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito. Aqui já está outro nome, que também vamos já falar. Quer dizer, esse texto nos dá dois nomes, que ele é Consolador, mas também que é Espírito da verdade, que dele
procede, esse dará testemunho de mim, o Consolador. Paracletos. Estamos em sintonia. Esse Consolador conforta, refrigera, consola. Ok. Estes são os 4 mais conhecidos títulos do Espírito Santo. Ok? São os mais conhecidos. Agora vamos entrar para outros. Você pode escrever, no caso, agora o número 5. Eu vou citar o nome e ao mesmo tempo vou dar o texto. Mídia rápido nos textos, você vai colocando. O Espírito Santo também é chamado de Espírito do Eterno, ou melhor, Espírito Eterno. O Espírito Santo também é chamado Espírito Eterno. Hebreus 9,14. Ok? Escreve o nome e também o texto. Hebreus 9,14. E daí coloca. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. É este termo ali, o Espírito Eterno. É o Espírito Santo no caso. Ok? Esse é o 5º, certo? 6º, Espírito do seu Filho. Espírito do seu Filho. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama. O Espírito Santo é o Espírito do Filho, o Espírito de seu Filho. Quer dizer, à medida que você vai lendo a Bíblia, quando fores encontrar esses termos, você está a entender que está a falar, ou está a se referir do Espírito Santo. Eu disse que é número o quê? 6, né? 7º, o Espírito de Jesus. Atos 16:7. 7º, Espírito de Jesus. Atos 16:7. Pode começar no versículo 6. Ok. Percorrendo a região frígia, Gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou foi o Espírito Santo que impediu Paulo de pregar, versículo 7 agora, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito de quem? É o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Só que aqui depois queríamos estudar de que forma o Espírito de Jesus impediu. Isso aí dava um jantar. Com um jantar te explico. 8. Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade. João 14:17. Está? Aí está o texto. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Esses nomes revelam o seu caráter. Então, por isso é que crente não pode ser mentiroso. Tem que ser verdadeiro. Crente não pode mentir, tem que falar a verdade, porque em mim está o Espírito da Verdade. Eu não posso mentir, ainda que vai doer, custa o que custar, mas o Espírito que está em mim é o Espírito da Verdade e tenho que falar que é a verdade. Deixa eu contar um cenário. O irmão André, ele já está descansando na glória do Senhor.
é um dos grandes homens que Deus usou em contrabando. Na época da União Soviética, conseguia, ele é dos Países Baixos, Holanda. Eu tenho 2 livros dele já há muito tempo, que me ajudaram muito. 2 livros desse irmão André. Ele conseguiu invadir, entrar naquela União Soviética que era proibido, Bíblia, no seu Evangelho, levar a palavra. Olha o que aconteceu. Um dia desse ele estava carregado com o seu, aquilo era basicamente uma carrinha. Por detrás estava cheio aquela carrinha de Bíblias. Na tradução russa, aquela língua deles. E agora quando chega na fronteira, mano, se é coisa de Deus, executam. E ele está a chegar agora na fronteira, controle, mandaram parar. E a pergunta foi: o que está aí atrás na carrinha? O que você vai responder? Você está consciente que o que está lá é Bíblia? E se disser que é Bíblia, desce do carro, pode fazer a última oração e está na glória do Senhor. E nós que ainda queremos viver na terra, ninguém quer partir para o céu. Irmão, o que você diria? Não entendi que você tem ali? Eu disse: não, podemos ir lá para ver, podemos chegar lá para ver o que tem cá. Ele não disse que não estou a levar a Bíblia. Ele disse: eu estou a levar os artigos que eu preciso fazer distribuição ali, mas posso descer, vamos lá para ver. Eu disse: não desce, eu vou ir lá ver. Quando ele chegou, olhou, voltou, disse: rápido, tira o carro daqui, vai distribuir antes que isso comece a apodrecer. Ele sentiu o cheiro do peixe. Isso já está começando a apodrecer e as pessoas precisam. Leva peixe. Ele consigo disse: Deus, não posso mentir. O que é que eu vou falar? Aqui tem crente na hora do quizamo. Isso é uma mentirinha. Mentira do diabo. E você toma-se filho do... A única paternidade que foi atribuída ao diabo é pai da mentira. Anote, número 9 agora, né? O Espírito Santo é chamado Espírito da Graça. Espírito da Graça. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. Não vou ler mais o texto, mas pronto, já colocaram. Ok. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajado o Espírito da Graça. Esse é um dos títulos, Espírito da Graça. 10º, Espírito da Glória. Espírito da Glória. 1 de Pedro 4,14. Já não vou ler mais os textos por causa do tempo, você anota. Eu disse 10º Espírito da Glória, ok? 11º é chamado Espírito de Vida. É glória porque o Espírito Santo mesmo traz glória, irmão. Quando o Espírito Santo está em ti, há glória em ti. O brilho é diferente. Você não vê o bandido convertido quando o Espírito Santo entra. Baúca acaba. Parece que lhe betumaram. E o Espírito Santo betuma bem. Ei, irmão, estou a te dizer, tenha intimidade com a maquiagem sofisticada que não se apaga. O que as nossas irmãs põem
Depois, antes de dormir, pega a toalhita, sei lá, tira. Mas a do Espírito Santo é permanente. Quanto mais intimidade, mais brilho. Mais fofo, mais fofa. Também é um lugar. Eu disse Espírito da glória, né? Agora Espírito da vida, Romanos 8, 10, 11. Espírito da vida. É o Espírito mesmo que dá vida. Coloca aí esse texto, Romanos 8, 10, 11. Espírito da vida. Penúltimo, 12, né? Espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Mídia, prepare Isaías 11, 2. Esse texto vou ler, porque ela fala de basicamente 5 aspectos. Até são 6. Eu disse Espírito de sabedoria e revelação. Pode anotar para esse Espírito 1 Coríntios 2, 9 a 10. Ok? Agora, vamos olhar para Isaías 11, 2. Versículo 2. Ok, podemos começar da mesma maneira. No versículo 1. Preste atenção, vamos acompanhar esse texto. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do Senhor, do temor do Senhor. Aqui está se falando do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é, primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, é Espírito de sabedoria. Se você precisar de sabedoria, o Espírito Santo pode dar. Terceiro, é Espírito de entendimento. O Espírito Santo dá entendimento. Quarto, é Espírito de conselho, porque ele consola, sabe aconselhar. É Espírito de fortaleza. Quinto, é Espírito de conhecimento. E é verdade, porque o Espírito Santo conhece tudo. Por isso é que quando ele quer, ele revela. Ninguém precisa de fofocar, ele conhece até as coisas mais profundas de Deus. E é o Espírito do temor do Senhor. Estes são alguns dos títulos que, quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, vamos encontrar fazendo menção do Espírito Santo. Estamos em sintonia. Vamos entrar rapidinho para símbolos do Espírito Santo. Logicamente, vou falar apenas de um símbolo e terminamos. 1 ou 2 símbolos do Espírito Santo. Dissemos que o título de hoje é Títulos e Símbolos do Espírito Santo. Vamos entrar para os símbolos. Os irmãos se lembram quando da nossa primeira lição falamos dos símbolos? Alguém se lembra? Algum símbolo? Amém. Quais são? Azeite, óleo, mas fogo, vento, água, pomba. Diga. Selo, penhor, enfim. Então vamos fazer descrição um pouquinho, vamos tentar descrever cada um desses símbolos. Amém? Então, a Bíblia Sagrada, ela, ao falar do Espírito Santo, está cheio desses símbolos. Ok? Cada um desses símbolos vai mostrar uma determinada ação que o Espírito Santo desempenha. Em outras palavras, é característica metafórica. Quando vamos falar de Espírito Santo, por exemplo, tem o símbolo de água. Dizemos que ele não é água, é um símbolo. Esse símbolo é algo metafórico,
representa alguma coisa que o Espírito Santo faz. Então vamos aproveitar, como falei da água, escreva ali o primeiro símbolo, água. Mídia, coloca João 7, versículo 37 a 39. Escreva o primeiro símbolo, água. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Diz o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mídia, isto, volta no. Ok, beba, vamos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água. Avança. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E o segundo, vou ter que falar do azeite para tentar explicar bem isso e terminamos aí. Jesus ainda não é glorificado, o Espírito Santo ainda não havia descido. E ele está falando: quem tem sede, venha a ele, Jesus, que beba, porque no seu interior rios de água viva fluirão. Este rio de água que Jesus está falando, água viva, se refere a quê? Ao Espírito Santo, que haveria de ser derramado sobre os céus. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é água. Pode ir em João 4, quando ele está falando com aquela mulher no poço de água. Mulher, se soubesse quem te bebe a água, seria você a pedir-lhe a água. Pode colocar João 4, podemos ir no versículo 14. Acredito que seja isso, 14 ou 13. Ok, vamos voltar para 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E é um facto: quando você bebe a água, você vai ter que continuar a beber, porque senão você morre desidratado. Jesus está falando com aquela mulher: quem bebe a água desse poço vai ter que depois voltar a beber, até porque vai ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher tinha razão de dizer: me dá essa água, mesmo eu. Mesmo não entendendo o que é bem que eu continuo a vir aqui no poço a acarretar. E depois eu estou a vir acarretar água numa hora imprópria, porque eu não posso vir na hora comum, por causa da vida que eu levo. Então tenho que vir numa hora em que ninguém mais está, ou mais cedo ou mais tarde. Então me dá só essa água, eu já não venho mais aqui no poço. Põe da 15. Põe da 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me essa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus acabou mesmo lhe dando essa água, mas não a água literal que ela estava a pensar. Amém? Amém. Então, esta linguagem metafórica que Jesus vai usar é para nos apresentar aqui, e para cada símbolo, a função de vida do Espírito Santo. Nós conhecemos a importância da água. A água é indispensável para a vida
humana. Não só. Sem a água não há vida. E a Terra, como dizem alguns, deveria ser chamado planeta água. Porque a Terra tem mais água do que porção seca, do que terra. E o nosso corpo ocupa 60% de água. A constituição do corpo humano, o teu corpo, 60% é água. Sem água não há vida. A água é indispensável para o consumo humano, para a nossa limpeza do corpo, o banho, para lavarmos as roupas, a água, as casas, enfim. Precisamos de quê? Da água. E a água preserva a vida. Não é por acaso que se diz que a água é vida. E tem aí um slogan de Paulo que diz que esqueci. Costumo ver quando vou pagar a água. Há um slogan que diz qualquer coisa como dê vida, porque pronto, mas a água é vida. A água é indispensável à tua e à minha vida. Irmão, você pode ficar um dia sem beber água, pode ficar 2 dias sem beber água, pode ficar 3 dias sem beber água, mas já não pode ficar 4 dias sem beber água. Você pode fazer jejum seco, sem comer, sem beber, de pelo menos 3 dias. Alguém já fez? Seco, 3 dias consecutivos. É o máximo. Você não pode ir em jejum seco além disso. Primeiro, quando você bebe menos água, você começa a matar alguns órgãos do teu corpo, sabe, né? E um dos órgãos que precisa de muita água chama-se rins. Quando você bebe pouca água, você te mata. A água é indispensável para a nossa vida. Assim como o Espírito Santo é indispensável para a vida espiritual. Sem a água nós morremos. Sem o Espírito Santo o crente morre. Amém. Então a água é o símbolo. Quando você olha o que a água faz, limpa, traz vida. O Espírito Santo faz isso na tua vida. A água gera vida, o Espírito Santo gera vida espiritual. Amém? Vamos pular. Deixa-nos acrescentar algo para irem com ele. Na Bíblia nós vamos, quando fala de água, quando se fala de água, fala do Espírito Santo, mas também quando fala-se de água, fala-se também da palavra. Okay? Como diferenciar uma coisa que está a falar é a palavra, a outra coisa é o Espírito Santo? Como diferenciar? A água em movimento é Espírito Santo. A água estática é a palavra. Pode ler para a água estática Ezequiel capítulo 47. E muitos dentre nós, Deus fala contigo nos sonhos, usando essa metafórica, essa metáfora, muitas das metáforas. Amém. Sonhei água, estou a ver muita água no sonho, eu estou a banhar na água. Aí já, esse aqui me levaram um feitiço no mar. Quem disse? Aleluia. Somos tão rápidos em interpretar sempre o mar. Às vezes Deus está dizendo, o Espírito Santo em ti está em movimento. Hoje mesmo no culto, explosão. Você está pensando, sai, eu amarro. Está amarrado o Espírito Santo. Aprendeu? A água em movimento. Jesus disse, rios de água correrão no céu interior. Quantos aqui têm o Espírito Santo?
Então, dentro de ti há rios de água viva a correr. É o Espírito Santo. E a água estática, água parada, é a palavra. Amém? Ok, vamos dar o último e aqui terminamos. O segundo símbolo é o óleo. O segundo símbolo é o óleo. Alguém conhece a importância do óleo? Na Bíblia Sagrada, o óleo era tão importante para abastecer o candelabro, ok? Os 7 candelabros que iluminavam o tabernáculo de Deus. Isso estamos a falar no Antigo Testamento. Quer dizer que a luz que o candelabro emitia era luz proveniente de quê? Do óleo, do azeite. Que sem o azeite não tinha a luz. Os irmãos que estão aqui, assim, pelo menos da minha faixa etária, vamos entender. Havia uma época em que nós, com esse problema da necessidade de Angola, usava óleo, mas algodão. É óleo e algodão. Se falar lamparina, a quem não vai entender? É óleo com algodão. Põe algodão, põe óleo. E está a dar luz. Mas tira ainda aquele óleo, acende só fósforo no algodão. Vai fazer o quê? Incêndio. Acendeu, queimou e é pronto, final. Mas com óleo lá, ele vai emitir a luz. Vai emitir a luz. Vai emitir a luz. É só ficar atento. Quando tiver o olho a reduzir, faz quê? O óleo, quando lemos no Novo Testamento a parábola do bom samaritano, usou o quê? O azeite para sarar o quê? Ferida. Era usado o óleo como medicamento, azeite como remédio para sarar o quê? A ferida. Quando você vai olhar a fricção, e é verdade, quando você vê aqueles portões que fazem muito barulho, essa nossa porta de gradeamento está a precisar de óleo, porque aí já a fricção, ferro contra ferro, aqueles carros da mão, aquele é ferro e ferro, até o próprio nossos carros, quando começa a travar ferro com ferro, a importância do óleo vai lubrificar. Estamos em sintonia? Vai ajudar a fricção. O óleo também é um ingrediente necessário para a preservação da vida. E quer dizer que o óleo do símbolo do Espírito Santo, Espírito Santo simbolizando como o óleo está ali para sarar as nossas feridas, as dilacerações que existem. O Espírito Santo como o óleo está lá para sarar, para curar. O Espírito Santo simbolizado como óleo está lá para trazer luz. Estamos em sintonia? Você não pode ficar mais nas trevas, na escuridão, porque tens o Espírito Santo, ele está lá para trazer luz, a luz. A luz. Deixa a lâmpada do Espírito acender. Vai trazer luz. Agora, para terminando mesmo, os irmãos compreender. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus era derramado em 3 pessoas específicas. Já falei disso aqui na igreja.
Se alguém se lembra, me ajuda. Número 1. Número 2. Número 3. Começam a anotar. Amém? Ok. Vou repetir e não vou perguntar, vou já explicar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo passou a ser derramado depois de Jesus ter ascendido. Mesmo quando Jesus estava com os seus discípulos, o Espírito Santo ainda não era derramado sobre nós, sobre os homens, sobre os apóstolos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre 3 pessoas específicas e de uma forma especial. Eram profetas, sacerdotes e reis. São essas 3 pessoas que eram ungidas. Esse ungir com óleo, o nosso azeite está lá, é o símbolo do derramar do Espírito Santo, mas também significa separar para uma função específica. Vou ter que terminar já. Compreendemos isso? Isso no Antigo Testamento. Já na Nova Aliança, o Espírito é derramado sobre todos. Não é por acaso que em Joel 2,28 disse: há de ser que no último tempo, no último dia, derramarei o meu Espírito sobre toda. Na antiga aliança era necessário derramar o azeite. Agora na nova aliança, a unção já não é mais com o derramamento do azeite. Ei. Vou dar um texto. Mídia, coloca 1 Samuel 16:13, rápido mesmo. 1 Samuel 16:13. E os irmãos que estão a anotar, podem anotar Lucas 4, 18, 19. É o último texto que vamos terminar. Lucas 4, 18, 19. E pode também adicionar Atos 10, 38. E ponto final. Não vou dar mais texto. Ok, aqui está. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de quem? Deus disse a Samuel: vai na casa de Jessé, entre eles tem provido um rei. Samuel foi, quando olhou primeiro, disse: certamente esse. Deus disse: esse não. Certo, o Senhor Deus disse: oh Samuel, cuidado, o vosso mal dos homens é esse, olham pela aparência. Está a ver esse aqui de porte físico grande, canhenche, esse serve. Samuel, para mim até os magrelha como o pastor Panzo são canhenches espirituais. Então, Samuel, o canhenche que você está vendo é um pequeno que está lá a pastorear, mas ele não é canhenche de porte físico. É um canhenche espiritual. Esse você vai ungir como rei. Quando veio Davi, o que ele fez? Pegou azeite e derramou sobre Davi. E daí em diante, o Espírito Santo se apossou de Davi. Sem este derramado azeite, não há Espírito Santo em Davi. Compreendemos, igreja? Lucas 4, 18, 19, rápido. Fecho já minha Bíblia. Terminamos. 18. Vamos só ler o 18. O Espírito do Senhor, Jesus é que está a falar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o quê? Hoje, a unção não é mais com o derramar do azeite. Jesus vai dizer, quando é que Jesus foi ungido? Ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Quando veio o Espírito de Deus, o Espírito lhe ungiu.
No Antigo Testamento era necessário ungir para o Espírito Santo vir. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo vem, a unção está lá. Então, quem precisa de unção não pode correr atrás de unção. Quem quer unção tem que correr atrás do Espírito Santo. Quem quer unção tem que buscar relacionamento com o Espírito Santo. Quem quer unção tem que conhecer o Espírito Santo. Quem quer unção tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Ei, eu quando me consagraram ao pastor não me meteram azeite. Não porque não tinha, não porque o reverendo Jorge junto com o apóstolo Cefa não quiseram, mas foi assim a instrução. Os outros pastores que vieram após mim, eles viram com azeite. Assim eu não tenho unção. Por isso, para ungir alguém com azeite, é preciso uma direção do Espírito. Irmãos dos irmãos, você que quer unção, está orando muito, Deus me dá unção, não vai te dar. Busca relacionamento com o Espírito Santo. Busca intimidade com o Espírito Santo. Verás a unção a se manifestar. Repito, na antiga aliança é ungir para descer o Espírito. Na nova aliança, quando o Espírito Santo está sobre mim, a unção está lá. Põe Atos 10:38. Escreve mais outro texto. 1 de João 2:27. Terminei mesmo já. Leva só mais esquerda, amém? Porque na quinta já não falo do óleo. Avanço com outro símbolo. Pode pôr 1 João, ou 1 de João, 1 João 2:27. Olha o texto. Vamos ler junto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré o qual andou por toda parte fazendo o quê? Bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus lhe ungiu com o Espírito Santo. E que? Com poder. Que poder? Espírito Santo. Que unção? Espírito Santo. Que operar no sobrenatural? Espírito. Irmão, até os dons, queres dom? Não vou te provar, senão eu vou dar mais outro texto. Não estou falando, não vou mais falar. Não falo mais. Os outros vão trabalhar amanhã. Escuta, mas vou falar isso aí. Põe ainda João 2:27 antes de eu falar. Pelo menos eu esqueço João. Põe ainda 1 João 2:27, porque vocês são uma bênção, amém? Eu vos amo por causa disso. 1 João 2:27, e eu me alegro vos ensinar. Olha, o que é que diz? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permaneça em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos, mas com a unção, com a sua unção, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecerei nele, como também ela vos a unção ensina a gente a pedir dons espirituais. Se Deus permitir, o ano passado eu prometi esse ano, se Deus permitir, nós falaremos dos dons espirituais. E não tem como já estou a falar mesmo da pessoa do Espírito Santo. Acredito que depois desse ensino, vamos começar a falar dos dons espirituais. Existem 9 dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dons de curar, operações de milagre,
diversidade de língua, interpretação de línguas, profecia. Todos esses 9 dons, que são categorizados em 3 grupos, estão agrupados 3, 3, 3, 3, que faz os 9, e com o tempo vamos explicar. Você memoriza só assim, ou escute e deixa passar. Todos esses dons têm um distribuidor oficial. Existem marcas de comida, de medicamento, de roupa, que existe um distribuidor oficial. Aqui, por exemplo, em Angola, você vai ver que, por exemplo, existe, por exemplo, um distribuidor oficial de marca Samsung. Ele é que faz as vendas, a distribuição a grosso, e depois os demais vão comprar a retalhos. O Espírito Santo é o distribuidor oficial dos dons espirituais. Querem texto? Aguarda daqui a 6 meses. Fiquem bem. O texto já lemos até aqui. Foi da quinta passada. Aí você não sabe. O Espírito disse aguarda daqui a 6 meses. Quer dizer, próximo ano. O Espírito Santo, irmão, é distribuidor oficial dos dons. O nosso grande problema é que estamos a procurar coisas nos lugares que não deveríamos procurar. Quando o caminho é esse, e o que estamos a fazer? Mostrar o... Fecha os teus olhos. Em 1 minuto, fala alguma coisa com Deus do que você aprendeu. 1 minuto, fala. Pai, muito obrigado. Continua a nos ensinar, continua a nos ensinar, continua a nos capacitar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes das ofertas, alguém aqui pela primeira vez, você não é crente e quer dar sua vida a Jesus? Temos alguém? Você quer que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, habite sobre ti? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Somos todos crentes? Ok, o protocolo nos ajuda. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, nossas finanças. Vamos cantar.